Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom, após fazer uma enquete pelo Instagram, como um grito de socorro para a luz da criação do episódio desta semana, o tema mais votado foi literatura. Aproveitando os últimos acontecimentos e o resultado da enquete, decidi trazer um pouco de literatura brasileira, especificamente a literatura negra brasileira. Pois vidas negras importam sim. Primeiro, o que é a literatura negra? É a produção literária em que o negro é o próprio sujeito da escrita e a subjetividade textual ela parte, de um modo geral, de suas vivências e do seu ponto de vista. Vocês lembram do outro episódio falando sobre Monteiro Lobato? Bom, em suas obras, o autor retrata a sociedade branca daquele período e a representação do negro é feita pelos serviçais, a tia Anastácia, o tio Bento e o próprio Saci Pererê, como representação do menino sem família que só faz travessuras. É por meio da literatura negra que as personagens e os autores negros e negras retomam sua integridade e sua totalidade enquanto seres humanos, rompendo o círculo vicioso do racismo institucionalizado. Afinal de contas, a própria experiência de ser negro em cada um desses territórios é também diversa. Eu não sou uma pessoa especialista em literatura negra brasileira, mas eu consumo literatura negra e estudei um pouquinho para produzir este episódio. Por isso, vou apresentar alguns autores, sendo 3 mulheres e um homem. Vamos lá! Carolina Maria de Jesus teve pouco acesso aos recursos básicos da vida em sociedade, pouco estudo e muita miséria, vivendo ou sobrevivendo como catadora de lixo. Escrevia poemas nos pedaços de papéis que encontrava. Seu trabalho como escritora foi descoberto por um jornalista e seu livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, é a sua mais conhecida obra. Vou ler um fragmento para vocês. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Quando eles vê as coisas de comer, eles brada: "Viva a mamãe!" A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: "Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina." Choveu, esfriou. É o inverno que chega e no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Agora será Cristiane Sobral, autora de algumas obras, entre elas Não Vou Mais Lavar os Pratos e Só por Hoje Não Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz. Temos poemas engajados contra o racismo e sobre a reconstrução da feminilidade da mulher negra. Escrever, segundo a autora, é como gritar pela liberdade. Vou apresentar um poema para vocês.
Meu pombo da paz. Mandem um pombo preto, preciso de paz. Uma paz que respeite a minha alteridade. Preciso da minha paz. Mandem um pombo preto, não quero pasmaceira. Nem os pombinhos brancos, quem fazem o jogo de sempre. Branco fingindo que não discrimina, preto que não reage. Mestiço que finge ser branco, mandem um pombo preto e avisem, estarei em paz. É forte. A Conceição Evaristo é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Em sua obra, a mulher negra é a protagonista. Seus textos é uma mistura de ficção e realidade, em um conceito que a autora chama de escrevivências. Vamos conhecer um pouco do seu texto? Ponciá Vicêncio. Procurando acordar a coragem que havia adormecido sob o efeito do medo, Ponciá se dispôs a indagar as senhoras que saíam da igreja, se não estavam precisando de alguém para trabalhar. A cada cristã, a pergunta era feita de sopetão, pois poderia ser que a fala ficasse soterrada na garganta. Quando saiu a primeira, ela se aproximou rápido, mas a moça seguiu em frente. E quando Ponciá conseguiu abrir a boca, a dona já estava longe. E assim foi com outras. Decidiu então esperar com as palavras arrumadas. Distanciou-se da porta principal da igreja e veio se juntar ao grupo de pedintes, que havia se destacado um pouco, para dividir alguns pedaços de pão entre eles. Escolheu uma mulher de certa idade, que parecia com a sua mãe, para poder exercitar o treino de abordagem na solicitação de trabalho. A pedinte olhou para Ponciá e sorriu dizendo que não tinha trabalho nenhum para oferecer à moça. Mas se quisesse, poderiam pedir esmolas juntas. Era só ela fechar os olhos com cuidado, sem apertar muito, e todo mundo daria uma ajuda para uma mulher tão jovem e cega. Ponciá se assustou ao imaginar a cena. Não, ela não era cega. Enxergava de olhos abertos e fechados. Desde pequena, assistia a coisas que muita gente não percebia. Bom, seguindo, deixei por último Alex Simões. Um poeta, escritor, tradutor e professor. Autor de vários textos que valem muito a pena serem lidos. Vou fazer a leitura do texto escolhido e deixar para vocês refletirem. 8º. E a manifestação tomou uns ares, estranhamente políticos. Sabia? Enquanto a mídia diz e polícia bate em quem bebe nos bares, sem se manifestar porque bebia. Onde não deve, porque não há lugares. Das estrelas e a sombra dos palmares, que o bêbado em paz beber podia. Se você quer beber, mas de verdade, até chegar à beira da loucura, sem que lhe incomode a autoridade, não jogue pedra no vidro dos brancos e saiba que viver é uma aventura, que alguns só se aos trancos e barrancos. Alex Simões, Contra Sonetos, Catado e Via Vândala, Ilhéus. Nossa, foi muito lindo este episódio. Espero que vocês tenham gostado e que aproveitem o conteúdo. No material que você recebe por e-mail, coloquei os links de referência dos textos e para que vocês possam conhecer um pouco mais também. Apoie o podcast Falar Português Brasileiro. Acesse a página falarportuguesbrasileiro.com e faça uma doação. Apoie o nosso conteúdo. Gratidão pelo episódio de hoje. Não se esqueça de seguir-nos nas redes sociais e recomendar o nosso trabalho, @falarportuguesbrasileiro.com. Nos vemos no próximo episódio.